seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha amiga. Meu nome é Milena Veroni e eu sou nutricionista e esse aqui é o nosso canal Holy Diet. Me ajude ativando o sininho, a curtindo e a compartilhando esse vídeo para mais e mais pessoas para poder, de fato, receber todas as informações. Você já imaginou entender como o seu intestino afeta suas emoções? Pois é, ultimamente tem sido realizado muitos estudos a respeito e se eu fosse você, trazia toda a sua família para poder entender. Roda a vinheta. Bom, amigos, todo mundo sabe que o intestino é o órgão que tem mais micro-organismos no organismo, certo? São trilhões de micro-organismos que todos os dias fazem a digestão, a absorção, o aproveitamento e a excreção de todos os nutrientes. Acontece que se o intestino estiver em desequilíbrio, se ele não estiver regulado, muitos desses processos podem ser prejudicados. O nome que damos para uma alteração microbiana do intestino é denominado disbiose. Você já ouviu falar? Comenta aqui embaixo. A disbiose ela possui uma etiologia multifatorial. Que é isso? Causas variadas. Bom, a principal causa de disbiose acontece em 60% dos casos com o consumo de dieta ocidental. A dieta ocidental é aquela caracterizada por um aumento de gorduras, podem ser saturadas ou trans, um consumo de alimentos de alto índice glicêmico, açúcares que aumentam a glicemia, a insulina, pobres em micronutrientes e pobres em fibras. A segunda causa é a exposição a xenobióticos. Xenobióticos é toda substância estranha que entra no nosso organismo, que podem, por exemplo, ser produtos de limpeza, metais pesados, podem ser cosméticos de baixa qualidade, entre outros. O terceiro, a quantidade de medicamentos que as pessoas consomem, principalmente aqueles que consomem frequência, como antibióticos, que acabam aí desequilibrando a microbiota intestinal por diminuir a concentração de gram-positivas. Outra também é em relação à genética. A genética está apenas em 12% dos casos. Então, há composições de microbiotas que possuem aí mais gram-negativas do que gram-positivas e acabam tendo uma disbiose. Outra também situação é que crianças, quando nascem em parto cesáreo, apresentam mais a microbiota relativa ao hospital e elas não conseguem pegar a microbiota materna, que seria mais saudável. Então, crianças que, por exemplo, têm um parto normal e também são amamentadas, elas possuem mais probióticos nos seus intestinos. Mas o que é disbiose, Nutri? Disbiose é um desequilíbrio entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas, em que as gram-negativas estão em maior número. Essas gram-negativas, elas possuem, não sei se você lembra lá na química, elas possuem uma parede celular diferenciada, composta por lipopolissacarídeos. Esses lipopolissacarídeos, quando ocorre um processo de disbiose, a membrana intestinal ela fica um pouco mais permeável, Acontece uma maior permeabilidade e esses LPS eles passam por essa membrana e aí ativam um marcador de transcrição gênica famoso na bioquímica, o NF-κB. Esse NF-κB ele acaba por fazer uma sintetização de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, quando aumentadas no seu sistema circulatório, ele faz o que nós chamamos, um termo técnico chamado endotexemia, que é o aumento dessas citocinas, dessa inflamação que é ocasionada por uma disbiose. Dentre os sintomas mais comuns que eu vejo na prática clínica, anotando pelos questionários dos pacientes, é azia, empachamento, dores abdominais, flatulência, refluxo, diarreia e constipação, a famosa prisão de ventre. Estudos recentes têm mostrado essa estreita relação entre a disbiose, ou seja, uma desregulação intestinal, com a saúde mental. Isso porque o nosso
intestino, ele consegue se comunicar com o cérebro e o cérebro consegue se comunicar com o intestino. Isso a gente pode ver, por exemplo, quando nós estamos nervosos e precisamos, por exemplo, fazer uma apresentação. Nós ficamos até mesmo, muitas pessoas com sintomas diarreicos, né? Outras pessoas também podem observar que o contrário acontece também. Quando você está com diarreia, você tende a ficar um pouco mais deprimido, um pouco mais nervoso, né? Suas emoções ali também são afloradas. Então, os estudos têm mostrado que não só a via de estresse pode causar um desequilíbrio intestinal, mas um desequilíbrio intestinal também pode ocasionar algum tipo de problema mental. Inclusive, muitos têm mostrado que há relações de depressão com o intestino desregulado, porque muitos dos pacientes que possuem depressão, eles possuem também um intestino alterado em microbiota, ou seja, a relação entre gram-positivas e gram-negativas. Há evidências de que alterações psíquicas influenciam o processo de digestão, influenciam o processo de absorção e aproveitamento de nutrientes. Agora, o inverso também tem sido evidenciado através dos estudos ultimamente, em que o microbiota intestinal desregulada, ela acaba por também interferir nas tomadas de decisões, no afeto, no humor e na saciedade das pessoas. Mas, Nutri, qual a solução? Nesse sentido, nós inoculamos probióticos no intestino da pessoa que está com desbiose. Quais são esses probióticos e o que são probióticos? Probióticos são cepas bacterianas específicas que são colocadas no intestino para que ele seja regulado. E onde posso achar? Muitas vezes podemos utilizar os fermentados, iogurte 100% natural, o kefir, o kombucha, todos aqueles que podem auxiliar, sendo bactérias, lactobacilos, bifidobactérias, enterococos. Outros alimentos estratégicos também são os pré-bióticos, que estão constituídos, né, nas verduras, nas frutas e hortaliças, principalmente, e são geralmente fibras não digeríveis pelo nosso trato gastrointestinal, mas eles são fermentados pelas próprias bactérias e produzem ácidos graxos de cadeia curta, como por exemplo o butirato, que também é utilizado pelas bactérias para se multiplicarem. Gostaram do vídeo? Vocês utilizam algum desses probióticos ou pré-bióticos na sua dieta? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aqui embaixo também na legenda eu colocarei os meus contatos para que vocês possam também tirar dúvidas, e aqui também tem agenda para atendimentos clínicos. Pratique sua Holy Diet e até mais!